Em 2016, nós tivemos uma série de mensagens no Brasil e ela ganhou um título resumido em livro, né? Os 3 aspectos da visão celestial. Não sei quantos irmãos já leram essa apostila, o livro. E logo após essa série de mensagens, a igreja sofreu uma divisão muito forte. Em 2016. Em 2019, nós abrimos uma conferência com o tema A Conclusão da Revelação Divina de Deus aos Homens, baseado no livro de Apocalipse. E aí a igreja sofreu outra divisão. Você pode perguntar, então é melhor parar de falar, né? Não, o Senhor falou no capítulo 6 de João que ele era o pão que desceu do céu. Aí aconteceu uma divisão. A multidão que acompanhava o Senhor foi embora. Ficaram 12. E o Senhor perguntou para os 12: vocês também não querem ir embora? Aí Pedro respondeu: para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. As palavras do reino, ela é como espada de 2 gumes. E ela pode acrescentar pessoas. E ela também pode separar pessoas. Por que nós sofremos essas 2 divisões? Consigo segurar. Eu queria usar esse tempo agora para a gente avançar naquilo que viemos falando. Existe uma conscientização. Estão me ouvindo bem aí atrás? Uma conscientização que não é empolgante, irmãos. Nós já vivemos e vivenciamos muitos momentos na igreja, né? Na vida da igreja, na obra. Nós sabemos o que é estar numa reunião cheia de irmãos, numa reunião cheia do Espírito, cheia de profetizar, compartilhar, reunião em que ninguém compartilha, reunião aparentemente triste, reunião vazia de irmãos. Nós reunimos com 10.000 irmãos, já reunimos com 500 irmãos, já reunimos com 3 irmãos. Já vimos momentos em que a euforia tomou conta da juventude. Enfim, diversas fases da igreja.
Amém? Amém. Quando dormir, me avisa. Amém? Assim, ó, irmão Dilson, vou tirar uma soneca. Para eu não falar sozinho. Mas se eu fosse você, eu não dormia agora não, eu dormia depois. Porque isso aqui é muito importante. E nós temos, tirando o aspecto emocional, nós temos uma visão. Uma visão que é o único fator motivador. Eu posso estar fazendo algo correto e sem motivação. Amém? Tá certo? Estou fazendo porque tem que fazer, mas eu não tenho motivação. Há diferença de uma pessoa motivada e uma pessoa desmotivada. Não é que a desmotivada não vai fazer. Ela vai fazer, mas ela vai parar. Não. Então, esse lado emocional, nessa reunião aqui, vai ficar um pouquinho de lado. Eu queria que vocês exercitassem seu espírito, glória a Deus, aleluia, para compreender o aspecto espiritual desse assunto. Primeiramente, contra quem nós estamos lidando? E como é que ele se manifesta? Olha, irmãos, se todo espírito maligno se manifestasse gritando, seria muito fácil detectá-lo. Ou se toda obra maligna tivesse uma única manifestação, seria fácil identificar. Eu não sei como meus irmãos sentem. Subjetivamente falando. Se não sentem, vão sentir. Vai chegar um momento em que você dirá a você mesmo: falta alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Aí você vai começar a lembrar dos momentos que você viveu, para achar o que está faltando hoje. Mas os momentos que você viveu, você já viveu. O que está faltando tem que acontecer agora. Amém, irmãos? Então, deixa eu falar um pouco, em alguns minutos. Vocês já conhecem o assunto do Império das Trevas. Como é dividido o Império das Trevas? Quem lembra? Primeiramente, demônios. Existem várias linhas de interpretação para esse assunto, mas em alguma coisa nós temos que crer. E isso que nós cremos tem que ter pelo menos um fundamento bíblico para ser embasado. A verdade é que o ministério terrenal do Senhor Jesus trata diretamente com os demônios.
que são seres malignos, que, segundo a uma interpretação mais próxima, seriam seres que perderam os seus corpos no mundo pré-adâmico, tendo como base, se nós cremos que a Terra não era sem forma e vazia. Ou seja, essa linha de raciocínio, ela só tem um cabimento se eu crer que Deus não fez a Terra sem forma e vazia. Você imagina o Deus perfeito fazendo uma coisa sem forma. Um Deus completo fazendo alguma coisa vazia. Então, não tem como dar aqui um estudo bíblico, mas nós sabemos que a Terra foi feita perfeita. E que os anjos cantavam e se alegravam na presença de Deus à medida que Deus lançava os fundamentos da Terra. Sendo assim, nós temos que acompanhar a linha de que a Terra tornou-se sem forma e vazia. Em que momento? No momento em que Lúcifer se rebelou contra Deus e, por causa da sua esplêndida beleza e formosura, ele então intentou estabelecer o seu trono acima das alturas. Subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Isso foi o que ele falou. Mas você acha que ele quer ser semelhante ao Altíssimo? O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Tessalonicenses, fala que o iníquo que vai se assentar no santuário, que se levanta contra tudo o que se chama Deus, ele vai falar como se fora o próprio Deus. O que Lúcifer queria não era ser semelhante a Deus. O que Lúcifer queria é ser Deus, ser adorado. Nós olhamos assim, mas isso é um absurdo. É um absurdo, mas ele pensou assim. Ele não só pensou, mas ele começou a trabalhar nessa direção. Então, ele precisou do apoio daqueles que ele liderava sobre e daqueles que o acompanhava na esfera celestial. Então, daí origina-se o raciocínio de que havia seres na Terra, porque Lúcifer deliberava as nações. Não sabemos como eram os seres. As evidências das suas manifestações mostram dois ambientes de subsistência demoníaca. A primeira seria
o abismo. Alguns utilizam até a passagem dos demônios entrando nos porcos. E os porcos mergulhando no fundo da água. Por que os porcos mergulharam para a água? Na verdade, não eram os porcos, eram os demônios voltando para a sua habitação. Uma vez que se depararam com a pessoa do Senhor Jesus. E aí outras interpretações que mostram que a outra habitação seria o homem. Quando o espírito maligno sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando lugar para quê? Descansar. Olha, o espírito maligno quer descansar. Mas ele não encontra. Então ele diz consigo mesmo. O que ele diz? Voltarei para minha casa. Se referindo a quem? O abismo? O homem. E voltando, traz mais 7 demônios. Piores do que ele. E habita nessa pessoa. Está aí o resultado de uma piora, uma decadência extrema da humanidade. A humanidade ela vai caindo sem limites. Você imagina se cada vez que o demônio volta a habitar no homem, trazendo 7 piores, aonde que isso vai parar? Então Deus fez o homem para ser casa de Deus. Deus fez o homem como uma morada para habitar no homem. Isso então é uma invasão. É uma invasão. Quando nós pregamos o Evangelho, e o Evangelho liberta uma pessoa, nós estamos expulsando um morador indevido. Nós estamos devolvendo para Deus a sua casa, a sua morada. Então, dentro do propósito do império das trevas, os demônios têm o papel de ocupar a humanidade. Amém? Amém. Você pode perguntar, mas isso aí é importante, irmão? Que mensagem é essa? É importante. Isso aqui é uma conversa de gente grande. Uma conversa de gente madura. E quando o Senhor caminhava na terra, desculpe não estar lendo, seria muito tempo. Alguns demônios gritavam, né? Com a presença do Senhor. Já vieste me atormentar? O Senhor não falou nada. Já vieste me atormentar antes do tempo? Aí o Senhor, cala-te e sai dele. Aleluia. Amém. Havia também um endemoniado que se lançava no fogo, se lançava na água, e tinha uma legião, e ninguém conseguia expulsar. Nem os discípulos conseguiam expulsar. Você sabe que os discípulos não jejuavam, né? E aquela casta só saía com jejum e oração.
Quem disse que o discípulo não jejuava? Está escrito aí. Os discípulos de João Batista foram reclamar com o Senhor. Mestre, por que nós, os discípulos de João Batista, jejuamos e o seu discípulo não? Aí o Senhor falou da presença do noivo. Amém? A presença do noivo é uma coisa. O poder para libertar oprimidos é outra coisa. Então, jejuar para ter a presença do noivo, eles não precisavam, porque o Senhor estava com eles. Amém, irmãos? Não está dizendo que não tinha que jejuar. Está dizendo que jejuar para ter a presença do Senhor, o Senhor já está dentro de nós. Agora, para expulsar aquela casta de demônios, tinha que jejuar. Amém ou não amém? Amém. Essa casta só sai com jejum e oração. Diga, jejum e oração. Fala mais, acorda o seu irmão aí. Jejum e oração. Amém, irmão? Aleluia, amém, irmãos? As coisas que não conseguem sair da sua vida, que amarra a sua vida e nada se resolve, é jejum e oração. E isso faz parte do contexto dos demônios. Mas o Senhor Jesus morreu, aleluia, ressuscitou, e Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aleluia! Pelo que é o nome do Senhor Jesus, todo joelho se dobrará. Crês tu? Que Jesus é o Senhor? Amém. Fazeis bem, mas até os demônios creem e estremecem. Os demônios creem e estremecem ao nome do Senhor Jesus Cristo. E aí um dia o Senhor enviou 70 discípulos sendo aperfeiçoados para a propagação do Evangelho. Amém? Amém. Lá foram os 70. É a segunda turma do CEAP essa. A primeira tinha 12, a segunda tinha 70. E voltaram possuídos de alegria. Possuídos de alegria. Não estava alegre igual na reunião de hoje, não. Né? Estavam possuídos de alegria. Claro, então estavam possuídos do Espírito Santo. Amém? E eles estavam possuídos e eles estavam ansiosos para falar com o Senhor. Quando eles encontraram o Senhor, eles disseram, mestre, como se o Senhor não soubesse, né? Até os demônios se submetem ao teu nome. Talvez eles pensassem, o Senhor vai ficar contente. Isto respondeu Jesus. Eu via a Satanás cair do céu. Diga-me, o que é mais regozijante? Os demônios submeterem ao nome de Jesus ou Satanás cair do céu? Só que aí é uma visão. Por que os discípulos disseram uma coisa e o Senhor falou outra? Ele falou, alegrai-vos. Amém? Alegrai-vos. Não porque os demônios vos submetem, mas porque os vossos nomes, aleluia, estão arrolados nos céus. Então, essa porção
é uma pequena janela que o Senhor abriu para mostrar a quem puder compreender que naquele momento em que os 70 subjugavam a terra e expelia os demônios no nome do Senhor Jesus Cristo, algo também estava acontecendo nos céus. Satanás estava caindo. Essa porção não se refere à queda de Lúcifer, se refere à queda de Satanás. Em que momento? No momento em que os 70 propagavam a palavra de Deus. O Senhor queria mostrar, abrir uma portinha para mostrar, olha, enquanto vocês estão pregando o evangelho, expulsando os demônios, Satanás perde o seu habitat celestial. Como nós sabemos, quando os filhos de Deus se apresentavam a Deus no livro de Jó, Satanás também ficou lá na fila, na bicha. Até conversou com Deus. E Deus olhou ele e falou: de onde vem, Satanás? Você está por aí, né? Rodeando a terra e passeando por ela. É muita liberdade. Não é verdade? Eu estava rodeando a terra e passeando por ela. Assim, muita petulância, sabe? Dá vontade de bater. Tipo assim, a terra é dele. Ele falou para o Senhor Jesus, ó, tá vendo aí, reinos, glória, tudo isso aí eu te darei, porque a mim me foi dado. Então ele é o dono disso aqui. Ele passeia, vai no céu, vou no céu, vai no céu. Aí o Senhor disse para ele: você observou o meu servo Jó? Aí começou a confusão. Aí o Satanás falou: também o Senhor abençoa ele de todos os jeitos. Deixa eu tocar nele para ver se ele não blasfema. E o Senhor disse: vai, mas poupa-lhe a vida. A vida pertence a Deus. E Satanás fez uma confusão. Já começou com ventania. Começou com vento derrubando tudo. Matou os filhos dele. Então, na ordem, temos a destruição dos bens, a destruição dos filhos, e depois tocou na saúde de Jó. Mas o pior teste foi da esposa. A irmã Adilson, que é isso? Pô, perdeu todos os bens, perdeu todos os filhos, perdeu a saúde, e você diz que o pior teste foi a esposa? É porque a esposa ficou doida. A esposa é um elo muito forte. A esposa é nossa continuação.
Com certeza, Satanás estava a utilizando. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Que esposa maravilhosa, hein? Aleluia. Amém que esse mês aí, preparando para viajar, aí teve uma hora que eu quis desistir e a minha esposa falou assim, você vai. Você vai. Nós vamos passar fome, mas você vai. Vai cuidar do que Deus lhe deu. Viu, Jó? Não sabe casar? Já a mulher de Jó, se fosse ela, falasse assim, não vai não. É eu, hein? Ela estava incorporada. Então testou a fé de Jó. Então Satanás tocou também no casamento, né? Não destruiu, mas tocou. E por que eu estou falando isso? Por causa desse acesso. Irmãos, entendam. Então, voltando para a rebelião de Lúcifer, nós sabemos, todos sabem, que a terça parte dos anjos lhe acompanharam na rebelião. E essa terça parte dos anjos, quando Lúcifer foi expulso, eles se posicionaram nos ares, nas regiões celestes. Se fosse para externar alguma ideia, amém? Seria entre o céu e a terra. Se como explicar lugares celestes. Então, essa terça parte dos anjos não são os demônios. E não tem a função dos demônios de ocupar o homem. O propósito dessa classe de anjos é governar a terra. Então, eles estabeleceram governo entre principados. Por isso, quando a terra, na esfera de Daniel, nos dias de Daniel, era governada pelo rei da Pérsia, o principado também era Pérsia. Quando Gabriel disse que, quando ele veio trazer a revelação, o príncipe da Pérsia me impediu durante 21 dias. Então o principado era persa e o rei da terra era persa. Depois, o principado mudou para Grécia. Gabriel disse a Daniel, eu vou, mas vem aí o príncipe da Grécia. E aconteceu que com a saída do império persa, foi estabelecido o império grego de Alexandre o Grande. Então, a troca de principado estabelece a troca de governo terrenal. E Paulo fala em Efésios 6 que eles são os dominadores desse mundo tenebroso. Então, eles lutam pelo governo da terra. E influencia diretamente o governo terrenal. Quem está aí, diga amém.
Quando você encontra um demoniado ou vai fazer uma visita, e você então ora em nome de Jesus, o Senhor te revestiu de autoridade, e você então expulsa aquele demônio. Certo? Mas você não está habilitado para mexer com o principado. É importante colocar cada coisa no seu lugar para entender. A primeira menção desse campo, de maneira clara, é Daniel 9:10, né? Quando Gabriel revela para Daniel o que acontece no mundo celestial, que até então ninguém sabia. Hoje é famoso dizer que temos que orar 21 dias, porque Daniel orou. Daniel orou 21 dias. E 21 dias, arcanjos batalhavam no céu. E aquela vinda de Gabriel era única e exclusivamente para trazer uma interpretação, uma explicação da profecia. Aleluia, irmãos! Uma briga de 21 dias entre arcanjos do nível de Miguel, de Gabriel, só para trazer uma revelação a Daniel. Que o Senhor seja vitorioso nessa tarde. Amém. E a revelação chegue no nosso espírito. Amém. Eu pergunto a vocês, é importante entender ou não é importante entender a revelação? Então ali ficou claro. Sai a Pérsia, entra a Grécia. Nos ares. Na terra, sai o persa, entra o grego. Quem mudou? O governo da terra ou o principado? O principado. O principado mudou, o governo mudou. E assim vai até esse ambiente ser ocupado pelos santos glorificados. Próxima janela que foi aberta é por meio da visão celestial do apóstolo Paulo. Aí ele abriu e expôs todo o plano infernal do império das trevas. E mostrou o que é a igreja. O que é a igreja? A igreja, quando ele escreveu a carta aos Coríntios, ele deixou claro a posição terrenal da igreja. A igreja de Deus que está em Corinto. Mas quando ele escreveu a carta aos Tessalonicenses, ele manifestou outra posição. A igreja dos Tessalônicos, que está em Deus Pai e no seu Filho Jesus Cristo. Quando Paulo escreveu aos Colossenses, aos Efésios, acerca da ressurreição e da ascensão,
dentro da visão celestial, ele fala que Deus exerceu em Cristo a força da eficácia do seu poder, tirando dos mortos e o fazendo assentar acima de principado e potestade e poder. E quando ele nos salvou, quando ele nos resgatou, ele também nos ressuscitou e nos fez assentarmos em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus, acima de principado e potestade. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Diga para o teu irmão, você está acima de principados e potestades. Não é você, nós. Então a igreja foi colocada justamente no campo celestial para combater os principados. Não existe outra entidade que possa combater os principados. Porque a igreja também quer o governo dessa terra. Amém! Quem quer governar, diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém. Olha o que eu acabei de falar. Nós queremos o governo dessa terra. Amém. Isso não é uma coisinha de nada. E quando nós estivermos aptos a assumir esse governo, nunca mais haverá troca de principados. Amém. Porque eles vão ser expulsos de uma vez por todas e para sempre. Aleluia. Não terão mais acesso ao Pai. Amém. Agora, irmãos, Jesus Cristo é o Senhor. Amém. É bonito, né? Mas não é barato. Quando Ezequiel ele descreve Lúcifer, tem uma frase que me chama a atenção. Ele fala assim: és mais sábio do que Daniel. És o sinete da perfeição e não há nada que possa esconder de ti. Aquilo ali não tem a perfeição, ele é o sinete da perfeição. Não há nada que possa esconder. Isso que eu estou falando aqui, já estudou, ele já estudou. Os demônios querem o homem. Os principados querem o governo. E Satanás quer o quê? O trono. Se a humanidade for totalmente possuída pelos demônios e a igreja se tornar inoperante e não destronar os principados, a esperança pelo trono só aumenta. Por quê? Porque existe um tempo na justiça de Deus que ele estabeleceu para que ele mesmo, como Criador, não exterminasse a criatura, mas que outra criatura pudesse destruir outra criatura. Porque Deus é justo. Então ele criou a mim e criou a você. E gerou a igreja. A igreja não é um ambiente para ficar brigando, falando mal do que está faltando. A igreja
tem uma responsabilidade. Amém. Nós não estamos aqui à toa, irmãos. Então, Satanás precisava fazer alguma coisa. Tá certo? E ele, então, segundo o que o Apocalipse nos revela, ele fez algo tremendo, né? Apocalipse? Vocês estão estudando Apocalipse, então estão familiarizados? Eu não sei o que vocês pensam desse assunto. Eu já quase apanhei. Ainda não fui preso porque não existe polícia para isso. Mas é preciso conversar. Amém, irmãos? Amém. Apocalipse tem 3 principais destinatários: a igreja, os apóstolos e a humanidade sedenta. Se você for distribuir o Apocalipse, você tem que atingir a igreja. Tem que atingir o apostolado. E tem que atingir a humanidade. Porque é um recado para essas 3 sessões. Eu gosto do Apocalipse porque não mente, não engana. É tremendo, irmãos. Quando o Espírito toma a João para escrever as 7 igrejas, ele faz uma denúncia, uma revelação que nós não gostamos de falar. Quando a gente lê aí a igreja, está falando de quem? Não é da gente? Dos filhos de Deus? A totalidade dos filhos de Deus? 7 igrejas, 7 eras, 7 estágios, 7 cidades. A verdade é que as 7 igrejas abrangem toda a história da igreja. E nós estamos inseridos nessa história. Nós estamos inseridos nessa história. Não estamos só em Luanda. Nós estamos na história. Amém. Como é que é a história? Como é que é constituída uma história? Não tem um texto, não tem personagens? Nós somos personagens dessa história. Então nós temos que ver claramente o que verdadeiramente é a igreja. Primeiro, ela é a única maneira de destronar principados. Essa autoridade não foi dada a indivíduo. Essa autoridade foi dada ao corpo de Cristo. Quando você se isola, você vai vencer os demônios. Eu vou me separar um pouquinho, vou orar, vou ganhar poder e vou lutar contra os demônios. Vai! E você vai vencer os demônios. Mas se você se isolar para buscar poder, para vencer os principados,
você está biblicamente enganado. Não tem fundamento bíblico. A armadura é para o corpo. Amém. Nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Capacete, couraça, escudo, sandália, espada. E Paulo termina essa porção falando: orai-vos uns pelos outros e também por mim. E aí Apocalipse capítulo 3. Glória a Deus. Versículo 12. Perdão, irmão, 2. Apocalipse 2, 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Então aqui há uma série de conflitos, né? Devido à colocação do texto. Ou seja, a igreja habita, a igreja em Pérgamo habita aonde está o trono de Satanás. Então, existe uma tese que defende, da qual eu concordo, de que esse lugar se refere àquela cidade. Aquela cidade, Pérgamo, que pode representar espiritualmente outra cidade como Roma, por exemplo, a grande cidade. A igreja habita naquela cidade e naquela cidade está o trono de Satanás. Correto. Se o versículo terminasse aí. Problema é que trono, esse trono aí, ele significa autoridade, os irmãos sabem. Quando a Bíblia fala de trono, fala de autoridade. Então, naquela cidade tem a autoridade de Satanás. Agora, quando você continua o versículo, essa autoridade entra para a igreja. E que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Agora, aonde? Onde Satanás habita. Quem habitava era a igreja que habitava, aonde Satanás habitava. Ou seja, a cidade. Está certa a interpretação. Agora, na continuação do texto, Antipas foi morto entre vós, onde Satanás habita. O que aconteceu? Aqui, o que aconteceu? Hã? O que aconteceu? Vocês têm medo de falar isso, né? Sim, teve uma troca. A igreja habitava na cidade que Satanás tinha autoridade. Agora, Satanás tem autoridade entre vós na igreja. Jesus é o Senhor. Amém. Achamos ele. É que a gente tinha achado os demônios, achamos os principados, e cadê Satanás? Não, ele não está dentro da igreja. A autoridade dele foi colocado dentro da igreja. Você pode falar assim: meu Deus, eu vou parar de reunir com a igreja. Calma. A autoridade dele foi dada para quem quiser usar. E aí, quando entrou em Pérgamo
o trono de Satanás, surgiram algumas práticas. Amém, irmãos? Amém. Preste atenção. Satanás, você não vê. Então, existe uma exteriorização da sua obra. Então, surgiu a doutrina dos nicolaítas, que é um grupo ou uma pessoa, um clero sobre um povo leigo, uma hierarquia, alguém que domina sobre o povo. Essa pessoa ou estas pessoas que dominam a igreja têm uma autoridade. E essa autoridade não foi o Espírito Santo quem deu. Porque o Espírito Santo não nos dá autoridade para dominar a igreja. Como Pedro falou, não como dominadores do rebanho, mas como Deus quer. Amém. Nós estamos aqui para cuidar do rebanho, para cuidar da igreja, para cuidar dos irmãos. Quem governa a igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a cabeça da igreja, ele é o centro, ele é o governo da igreja. Nós não queremos essa autoridade. De qualquer maneira, nós encontramos. Quando o Senhor disse para a mulher, o seu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então, era profético, porque a mulher representava a igreja, e o marido, Cristo. O nosso desejo é do nosso Senhor Jesus. E ele nos governa. Então, o que Satanás fez? Um governo paralelo. Entende, irmãos? Ele não pode destruir a igreja, certo? A igreja está no plano de Deus. Entendeu? Ele não entrou para a igreja, mas a sua autoridade constituiu um governo paralelo, além de Cristo. Amém. Vamos dar um exemplo do governo paralelo na igreja. João escreveu uma carta para a igreja. 3 João 9. Escrevi alguma coisa para a igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia. Então, olha aí. O Diótrefes está tomando o lugar de Cristo, porque a primazia na igreja é do Senhor Jesus. Mas o Diótrefes gosta. Não nos dá acolhida, nem a mim e nem aos que andam comigo. E ainda expulsa os irmãos da igreja, os que nos recebem. Olha, o irmão sozinho não recebe João. Aí João escreveu. Ele não deixa a igreja ler o que João escreveu. E se você teimar, ele te expulsa da igreja. Que poder! Que autoridade, hein? Agora eu quero ver você ter coragem de falar que quem lhe deu essa autoridade foi o Espírito Santo. A autoridade para expulsar irmão da igreja. Como assim? A autoridade para fechar a porta para o apostolado. A autoridade para impedir a igreja de ler a porção de João. Como assim? Agora você vai ter que falar para poder gravar. Quem deu essa autoridade, irmãos? Então, não ouvi nada. Quem deu essa autoridade? Está com medo? Ele estabeleceu um governo paralelo. Quem governa a igreja em 3 João 9? Quem? Diótrefes. Diótrefes é o governo da igreja. Quem manda na igreja em 3 João 9? Diótrefes, irmão. Que Deus
Tá vendo como é que não está entendendo nada? Hã? Presta atenção, mano, não durma ainda não. Na última vez, eu pensei que ia no Brasil e voltaria. Levou 5 anos. Sabe lá Deus quantos anos vai levar? Ou se eu voltarei. Deixa eu falar todo o meu encargo. Amém? Amém. Não vamos dormir e nem vamos brincar. Quem mandava na igreja em 3 João 9? Quem governava a igreja em 3 João 9? Mas quem governa a igreja? É Cristo. Então tem 2 governos. Então Diótrefes pertence ao governo de quem? Que é o governo paralelo. É a única maneira que Satanás criou para impedir o avanço do estabelecimento do reino de Deus. Então, enquanto o governo paralelo governa a igreja, os demônios invadem a humanidade e os principados ganham o governo da terra. Diante disso, o que tem os nossos defeitos? Amém? O irmão tem esse defeito. A irmã tem esse defeito. Diante disso, fica tão claro. Mas mesmo assim, Paulo escreveu especificamente aos Efésios para que eles entendessem. Antes de falar, deixa eu explicar. A gente vê irmão assim. Vou ter que levantar um pouquinho, mas a câmera vai mostrar eu, né? Irmãos, o diabo a gente pisa na cabeça dele. Não pisa, não. Desculpa tirar a empolgação. Não pisa nada. Preste bem atenção. Amém. O Senhor disse para a mulher: o que é isso que fizeste? E a mulher disse: a serpente me enganou. O Senhor disse para a mulher: porém inimizade entre ti e a serpente. A igreja e Satanás. Eram inimigas. Agora já estão amigas. Já estão se falando. Já tomam café juntos, já está. A sua descendência, que é da serpente, lhe ferirá o calcanhar da mulher. E o seu descendente da mulher pisará na cabeça da serpente. Então, a descendência de Satanás persegue a mulher, mas o descendente da mulher, quem? Quem é o descendente? Fala alto, irmão. Quem é o descendente da mulher, irmãos? Cristo, irmãos. Ele vai pisar a cabeça da serpente. Paulo falou: em breve Deus esmagará debaixo dos nossos pés do corpo, porque Cristo precisa do corpo. Amém, irmãos? A Satanás. Então, como é que Satanás terá fim? Será pisado, esmagado. É você pisando aí no chão? É você formando Cristo. O descendente da mulher é o filho varão. Aleluia, irmãos. É o varão perfeito.
Lembra quando fala aos Efésios, capítulo 3, capítulo 4, nós vamos chegar à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Isso significa que fomos tomados de Cristo, aleluia! Cristo vai ser formado na igreja. Cristo é o descendente da mulher. E Cristo esmagará a Satanás. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Aleluia. Amém. A igreja forma Cristo, Cristo esmaga Satanás. Amém? Amém? E a igreja destrona os principados. Aí Paulo deixou claro, a nossa luta. Agora faz sentido, né? Irmãos, a nossa luta. Diga, a nossa luta. A nossa luta. Não é contra carne e sangue. Ó Senhor Jesus. Como nós pelejamos um contra o outro? Como nós perdemos nosso tempo brigando contra a carne e sangue? Nós temos até luta ministerial. Nós temos que olhar o que de fato nós temos que fazer. Ele fala assim, né? Nossa luta não é contra a carne e sangue. Mas antes disso, Paulo adverte: acautelai-vos das ciladas do diabo. Cilada, mentira, estratégia. Como fala mais? Armadilha. Qual é a armadilha que o diabo montou para mim e para você? É lutarmos um contra o outro. E estou falando entre nós, não. Estou falando entre os filhos de Deus. Enquanto lutamos um contra o outro, eles governam essa terra. Nossa luta é contra os principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Pelo que devemos revestir-nos de toda a armadura de Deus. Revestirmos de toda a armadura de Deus, irmãos. Para poder ficar livre dos dardos inflamados do maligno. Daí nós exibimos a multiforme sabedoria de Deus, que são as muitas formas de Cristo, aos principados. Efésios 3:10. E nós também, posicionados nas regiões celestiais, recebemos da parte de Deus toda sorte de bênção espiritual. Para que isso? Para que nós possamos, então, combater, batalhar. E à medida que propagamos o Evangelho, que funcionamos nos nossos dons e ministérios, Satanás vai sendo destronado. 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 A ponto de não poderem mais subir lá. Aleluia! Apocalipse 12. Versículo 7. Houve peleja no céu. Aleluia. Estão cansados, né, irmãos? Estou com muita pena de vocês. Estão cansados. Quem está cansado? Olha para o teu irmão, olha para a cara dele. Nós estamos falando aqui em destronar
o império das trevas. Até o seu amém está fraco. Diga amém. Aleluia. Você acha que isso é brincadeira, irmão? Estou falando aqui de campanha, de não sei o que não, irmão. Nem de reunião boa e nem de reunião ruim. Nem de reunião animada e reunião fraca. Estamos falando aqui da nossa responsabilidade. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito individualmente, mas nós também temos uma responsabilidade. Amém. Como igreja nessa era. Amém. Onde que eu estou? Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Uma batalha tremenda. Amém. Olha que maravilhoso. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu um lugar deles. Irmãos, não, vocês não estão entendendo. O lugar deles foi ocupado, irmãos. Eu não acredito que vocês entenderam. O lugar deles ainda existe, mas é por pouco tempo. Deus está trabalhando em nós. Deus está nos transformando. Deus está nos conformando. Deus vai nos glorificar. E nós iremos assumir o lugar deles. Que lugar? Nós iremos governar essa terra. Nós iremos governar. Nós iremos estabelecer o governo celestial de Jesus Cristo sobre as nações. Então isso aqui é uma briga boa, irmão. Vamos torcer para o Miguel, aleluia. Então, essa aqui será uma expulsão definitiva do céu para a terra. Amém. Não mais se achou o lugar deles. Puxa, que maravilha. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, sedutor, todo mundo. Foi atirado para a terra. E com eles, para a terra. Aí começa a grande tribulação. A grande tribulação é nada mais, nada menos do que o diabo e seus anjos morando na terra. Imagina Luanda, hein? Já? Agora, o que aconteceu? Eu não tenho tempo, gostaria de ter. Existe uma linha de eventos celestiais que não podem ser confundidos com as ações objetivas na Terra. Tem que separar muito bem o que ocorre na Terra e o que ocorre na esfera celestial. O que é uma visão e o que é um acontecimento. Para que o Senhor assumisse o seu trono e Satanás promovesse uma guerra nos céus, algo aconteceu. Entendeu? Algo aconteceu. E o que aconteceu está relacionado à igreja.
Amém. Se eles forem expulsos do céu, Satanás e seu principado, é porque a igreja o destronou. É porque a igreja cumpriu a sua responsabilidade. Não é porque a igreja está boa ou está ruim, está cheia ou está vazia, é porque ela entendeu a visão. Amém. Aí, irmãos, nós falamos muito de vencedor, vencedor. Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos 4 grupos de vencedores. Primeiro grupo, os que venceram pelo bom testemunho. Está em Hebreus 11. Eu, lendo assim, né? Gideão, Moisés, os irmãos fortes, Josué, tá todo mundo lá, em Hebreus 11. E tem lá o Jéfter. Falei, quem é esse rapaz aqui? Nunca vi ele reunindo. Hã? Irmãos, vencedor realmente tem característica. Olha para o teu irmão, vê se ele tem característica de vencedor. Aí eu fui pesquisar, vou estudar, que eu estava ministrando Apocalipse na época. Irmão, o Jéfter. O Jéfter falou para Deus que ele iria sacrificar a primeira pessoa que ele visse. Ele ia matar e oferecer a Deus. Ele fez esse voto com Deus. E Deus falou, tá bom, eu aceito. Quando ele saiu da oração, encontrou a filha dele. Aí ele matou a filha dele. Até porque a filha dele não permitiu que ele desistisse. Ele matou a filha dele. E a sua característica de vencedor é que ele promete e ele cumpre. O vencedor promete e cumpre, independente do que ele vai encontrar pela frente. E a gente está aqui comendo nosso funge com quizaca e vivendo a nossa vida. Se der para reunir, reúne. Eu sou vencedor. Isso é coisa nenhuma. Vencedor, se aqui acontece um problema, já para de reunir. Se o irmão falou um negócio lá que acho que foi para mim, aí já some. Entendeu? Vencedor matou a filha. O Abraão ia matar o Isaac, mas não matou. Ele é o pai da fé. Mas Deus não deixou. Mas o Jefferson, mata mesmo, quero ver. E ele matou mesmo. E a filha, mata mesmo, papai. Mata, cumpre. Não é só o Jefferson que é vencedor, a filha muito mais. Aí eu estava assim olhando, que característica de vencedor. Não é verdade? Amém. Mulheres recebiam os seus esposos, os corpos, como troféu, como triunfo. Outros foram cerrados ao meio, como Isaías. Cerrado ao meio assim, no meio.
enfrentaram leões, desbarataram reinos. E nós aqui querendo ir para o céu. Eu vou para o céu. Eu estava numa reunião, antes de vir para cá, uma reunião de um grupo de amigos, né? Irmãos, né? Nosso em Cristo, de um grupo cristão. E a irmã que estava ministrando, falava muito isso. Que daqui a pouco ela estava no céu. Aí ela ministrava um pouquinho, eu vou pro céu. Eu não me aguento. Eu falei, melhor ir embora. Falei pra Carla, é melhor ir embora, porque eu vou estragar esse negócio aqui. Irmãos, você acha que a nossa vida, a nossa vidinha, ela já está, sabe, ela já está nos qualificando para vencer? Nós precisamos nos entregar mais ao Senhor. Não digo que o que o Senhor tem para nós é o mesmo que tinha para eles. O nosso sofrimento não se compara ao deles. Mas o nosso pouco nós não conseguimos. Se uma pessoa mata a filha e vem reunir conosco, a gente não senta mais do lado dele. Assassino esse aí. Cuidado que você matou a própria filha. Hein? Nunca mais ele ministra na reunião. Até Raabe está lá. Porque ela acolheu os espias. Irmãos, eu posso ficar em pé? Aí. Nós vamos ficar tão triste. Tão triste. O Senhor falou assim: a mulher quebrou o vaso de alabastro, derramou no Senhor, né? E o Senhor falou: aonde for pregado o evangelho, será contado o que ela fez. O que ela fez? O que ela fez? O que mais? O que mais? Acabou, não fez mais nada. E quando Judas se levantou, o Senhor falou para eles: não a molestais. Ela fez o que pôde. E isso será contado onde for pregado o evangelho. Olha eu contando aqui. Essa mulher vai herdar o reino. Por quê? Hein? Presta atenção. No texto universitário, quem aqui faz universitário? Olha o texto. Você não pode dizer, ela vai reinar porque ela quebrou o vaso de alabastro. Não. Senão todo mundo vai quebrar o vaso de alabastro. Opa, é assim? É. Vou quebrar 5 logo, para garantir. Ela não vai reinar porque ela lavou os pés do Senhor com lágrima. Ela vai reinar porque ela fez o que ela pôde. O que o Senhor está olhando para mim, para você, é se nós estamos fazendo pelo menos o que nós podemos fazer. E o pior é que muitos de nós não estamos fazendo coisa nenhuma. Mas estamos gritando que vamos reinar.
Aí o Senhor, para poder... O Senhor é maravilhoso. Amém, irmãos? Amém. Eu gosto do Senhor. Quem gosta do Senhor, diga amém. Aleluia. O Senhor para te lançar nas trevas, ele tem que se esforçar. E você, para ir para as trevas, você tem que ser muito bom mesmo, bom de trevas. Que ele aproveita tudo. Daí ele falou para os irmãos, qualquer um que der um copo d'água. Ah, não, agora não. O vaso de alabastro é caro. Não vai dar para mim, não. Então tá bom. Qualquer um que der um copo d'água a um desses pequeninos ou a um irmão na qualidade de profeta, terá galardão. Quem tem galardão é vencedor. Amém ou não, irmãos? Está dizendo que ele vai ser vencedor. Terá galardão de profeta. E aí que a gente não consegue dar um copo d'água. Não vai encher aqui de água agora. Tem um significado. Um copo de água significa o mínimo que você pode fazer. Quando alguém vai à sua casa cansado e você não tem muita coisa para oferecer, no mínimo você oferece um copo de água. Porque por mais que nós estejamos sem dinheiro aqui, água não nos falta para beber. Então o que significa dar um copo d'água? É fazer o mínimo. E pior que nem o mínimo nós fazemos. Então, irmão, para ir para as trevas tem que ser muito bom de trevas. Tem que se esforçar muito. Porque todos nós podemos fazer o mínimo. Todos nós podemos fazer o que nós podemos fazer. Em prol do reino de Deus. Agora que sabemos a artimanha, o plano do império das trevas e a nossa posição celestial, nós temos que exercitar o nosso espírito. Amém. Nós temos que corrigir nossa oração. Amém. Nós temos que orar agora de cima para baixo. Amém. De cima para baixo, aleluia! Por quê? Porque nós não estamos aqui. Nós estamos lá em cima. Amém. Nossa oração deve ser para subjugar. Nossa oração deve ser para estabelecer. Nossa oração deve ser para dominar esse mundo. Amém. Aleluia, igreja! Amém. E devemos funcionar. Quanto mais você funciona, mais você exibe as muitas formas de Cristo. E nós devemos nos revestir para destronar. E destronar está relacionado com a propagação. Porque toda a terra foi dominada e é governada pelos principados. À medida que o evangelho avança, lembra os 70? Sai, o diabo cai. Sai, o diabo cai. Quem é que falou que foi filho, foi? O diabo tem medo, né? E agora eu quero entrar... Não acabou não, tá bom, irmãos? Amém. Se vocês quiserem, nunca mais eu falo aqui, tá? Mas hoje eu tenho que acabar. Quem reúne aqui, diga amém. Amém. Nós não podemos... Quem aqui é encabeçado por Jesus Cristo? Amém. Preste bem atenção. Nós não podemos receber ordens dos principados. Amém. Amém? Amém. Como assim? A gente não tem tempo, eu vou ter que resumir. Irmãos, eu vou ter que resumir, mas vou ter que ler. Não, vocês conhecem a Bíblia, né? Em Atos 18, Paulo, Priscila e Áquila. Priscila e Áquila chegaram até Corinto, se ajuntou a Paulo
e começaram a fazer tendas, já que eram no mesmo ofício. E fazer tenda era a profissão deles. Ali em Atos 18, fala que quando Timóteo e Silas vieram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. Lá, esse é Atos 18. Quando Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses, amém? Amém. Ele disse aos Tessalonicenses que ele tentou visitar eles 2 vezes, mas Satanás lhe barrou o caminho. Então, quando você lê isso, você começa a imaginar uma série de coisas, né? Satanás derrubou uma ponte, ou explodiu uma bomba. O que mais? Não sei, alguém veio e esfaqueou seu filho. Alguma coisa. Mas quando você vai estudar claramente esse contexto, você vai perceber que Satanás barrou o caminho de Paulo em Atos 18. Porque Paulo está escrevendo para Tessalônica de Corinto. E não existe nenhuma menção em Corinto de Satanás atacando Paulo. Então, o que Paulo está se referindo? Por que Paulo não conseguiu visitar Tessalônica? O que significa Satanás barrou o caminho? É o quê? 1 milhão para quem responder. As tendas. Mas as tendas não é positiva? É para você. Mas para o apóstolo, não. Paulo fazia tendas e aos sábados ele frequentava a sinagoga para persuadir que Jesus era o Cristo. Então Paulo fazia tenda de domingo a sexta. E a obra foi parada. E quem fez isso? Satanás. Ele deu gargalhada. Deu. Ele fez bruxaria. Ele se entortou. Ele ocupou. Mas quem podia perceber isso? Você está aí orando para fazer tenda. Irmão, diz, mas eu estou orando para poder... Sim, você sim, mas Paulo, não. Fazer tenda para você, Deus vai te abençoar tanto que a sua empresa de tenda vai se multiplicar, vai ser multinacional. Que aí você vai ter condição de ofertar para a propagação do Evangelho. Amém, igreja? Mas o Paulo parar a obra para fazer tenda é maligno. E ele discerniu. E quando ele escreveu para Tessalônica, porque ele não conseguia ir, depois tentou de novo, não conseguia ir, então ele definiu que Satanás estava lhe barrando o caminho. Então, como age os principados? Amém? Amém. Não tem barulho aí. Irmãos, Jesus é o Senhor, amém? Amém? Não tem barulho. Não tem gente se retorcendo no chão. Não tem gente fazendo magia. São seres inteligentes, não são demônios, são príncipes.
Entende, irmãos? Que vai neutralizar o avanço do evangelho com coisas altamente óbvias e responsáveis. Quando nós tivemos a Covid no Brasil, um dos maiores números de mortos. Aeroportos foram fechados. Fronteiras foram fechadas. Temos que ser responsável? Mas o chinês que veio de lá, ele veio. O sujeito que estava com uma bactéria, ele pode viajar. Não. Mas amém. Vamos ser responsável. E Deus deu uma misericórdia, uma abertura, no meio da tribulação que eu estava passando, abriu uma porta para eu poder ir para o Equador, na pandemia. Amém. Falei, só pode ser Deus. E todo mundo vai morrer. Não é que eu não morri. Aí, era difícil, né? Porque tinha que passar por vários trâmites. E eu fiz, passagem foi paga, e a minha ida ao Equador era urgente. E a embaixada conseguiu me abrir uma porta. E eu fui para o Equador. Amém. Aí eu fui para o Equador. Quando cheguei no aeroporto de Quito, meu passaporte e eu dei o exame, o teste da Covid, a policial falou assim, olha, senhor, esse teste aqui não serve. Tem que fazer um aqui. $40. Não, $30. Amém. Aí me levaram para uma sala, fizeram o teste, o senhor volta aqui amanhã para pegar o seu teste antes do senhor circular pelo Equador. Se o senhor não respeitar essa regra, nós vamos ter que te deportar. Aí eu fiquei na casa do irmão, quietinho. No outro dia fomos lá no aeroporto pegar o resultado positivo, Covid. Falei, rapaz, tinha 10 cidades para visitar e 3 conferências. Falei, acabou tudo. Aí o irmão que estava comigo falou assim, olha, irmão, eu não vou falar nada não. Falei, irmão, tem que avisar os irmãos. Não. Tá tudo planejado. Você tá bem? Eu tô bem. Então nós vamos. Falei, mas eu vou contaminar. Eu falei, irmão, isso aqui tá tudo contaminado. Gente morrendo em tudo que é lugar. Falei, irmão, olha, você que sabe. Vamos pro médico. Aí no médico, aí me deram um monte de remédio, uma bolsa de remédio. Você vai tomar isso aqui 7 dias. E depois de 7 dias você faz o teste. Inevitável. Todo mundo fica curado. E você continua aqui no Equador. Eu tomei remédio. Indo para a reunião, falando. Quando passou 7 dias, fui fazer o teste positivo, Covid. Aí eu comecei a pensar, eu acho que eu vou morrer. Chegou a hora. Eu acho que não é na África, não, é no Equador. Né? Meu sonho não vai ser realizado. Voltei pro médico. O médico, rapaz, isso aí é incrível. Abre a boca. Aí eu abri a boca e ele, tu tem Covid. Vou te passar mais esses remédios aqui, associado a esse, que aí é batata. Você vai tomar 7 dias, tá liberado. Aí tomei mais 7 dias de remédio. Entendeu? Aí fui fazer o teste positivo. Falei, rapaz. E agora, e na hora da nossa morte, amém. Aí a irmã, que estava me hospedando,
Ficou assustada. Olha, vamos no médico para ver o seu pulmão e o seu coração. Né? Vão ter que pagar um exame mais profundo. Vamos lá para o médico. Aí vamos para o médico. Aí me deitaram lá. Ó, tem Covid, mas o pulmão dele tá bom. O coração também tá bom ainda. Mas ele tá com Covid. Aí, vai tomar só mais esse remédio aqui e vai ficar bom. Mas só mais 3 dias. Tomei 3 dias. Aí chegou 21 dias para voltar para o Brasil. Para voltar para o Brasil, tem que fazer o teste para poder entrar no voo. Fazer o teste positivo. Tá com Covid. Falei, rapaz. Vai ficar mais 7 dias aqui no Equador. 28 dias. Para ver se você dá negativo para você poder ir embora. Aí os irmãos ficaram alegres. Aí foi mais conferência. Cada vez que dava positivo, tinha mais reunião. Aí quando passou mais 7 dias, falei, agora eu vou começar a pagar multa na passagem. Entendeu? Aí fui pro médico, fazer o teste para poder levar para o aeroporto, positivo. Aí voltei naquele médico que disse que era só 3 dias. Aí foi eu e o irmão Mário. Falei, irmão, tá... Aí contei a história toda, ele falou assim, ah, não, rapaz, por que não falou antes? Por quê? Vai ali e faz o teste negativo. Falei, não, doutor, eu vim ontem para fazer o teste e deu positivo. E vai fazer 28 dias que está dando positivo. Mas agora você tem que ir embora e faz negativo. Como assim? Ela é $40 negativo. Eu falei assim, não estou entendendo. Eu não posso entender o que eu estou entendendo. Não quero entender o que eu estou entendendo. Ah? Quer dizer que eu tomei esse monte de remédio. Quase que eu terminei com as conferências. E era só pagar $40 e sair negativo. Aí ele falou a fulana, faz o teste dele aí que ele tem que pegar o avião. Tá? Vai lá. Aí eu já fui assim, ó. Lá dentro de mim, vai dar positivo, vai quebrar a cara. Ele, não, eu que sou médico aqui. Eu falei, tá bom, então. Aí cheguei lá, peguei o papel, aí trouxe, aí saiu o resultado. Aí tá vendo? Negativo. Aí eu fiquei pensando assim, será que eu sou idiota? Será que ele é idiota? Lembrei dos principados. Não, você pode falar assim, aí já é exagero. Não é, não. São seres inteligentes. Como cancelar 3 conferências e 10 viagens internas num período de pandemia, me dando um exame positivo, independente se tu tá com Covid ou não. Agora, aquelas vezes que o médico olhou a minha boca e disse que eu estava com Covid, eu estava mesmo. Por $40 sumiu. E eu pude perceber, isso são os principados. Porque é governo. Estou dando assim um exemplo, não é de barulho. Entende, irmãos? Graças ao Senhor, os irmãos são ávidos e me receberam o mesmo positivo e todos reuniram. E ninguém morreu até hoje. Era só para impedir. Estão entendendo, irmãos? Então, se você ficar alegre, né? Olha, irmãos, graças a Deus o Paulo não conseguiu um emprego. Está fazendo tenda com Acre e Priscila. Oh, glória a Deus. Que glória a Deus, irmãos. Que glória a Deus. Quer dizer que o Paulo conseguiu um trabalho, glória a Deus. E o que Paulo faz não é trabalho. Sim ou não? Pregar o evangelho, levantar a igreja, aperfeiçoar os irmãos, estabelecer presbítero, viajar, passar a noite no mar, ser preso, sair. Não é trabalho, irmãos. Fazer a obra não é trabalho? Como é que, graças a Deus, que Paulo vai fazer tenda?
principados, seres inteligentes, que trabalham na economia. Eu vou contar um testemunho para vocês. Posso? Dá tempo? Amém? Vocês estão bem? Amém. Amém? Amém. Nós iríamos para Cabo Verde. Eu e mais 4 irmãos. Pregar o evangelho nas ilhas. E aí, a liderança da igreja que nós congregávamos não estava de acordo. Mas eles não podem nos impedir, porque a obra não é coordenada pelos presbíteros. A obra é coordenada pelos obreiros. O presbítero preside a igreja. E a viagem para Cabo Verde pertence à obra. Eles eram contra, mas fazer o quê? Paciência. Eram contra porque achavam que 2 irmãos que estavam na equipe não eram adequados. Esses negócios aí. O Senhor chamou o Judas para ser discípulo. A Bíblia fala que ele era ladrão. Judas era adequado? Quando ele ficou duro, ele vendeu Jesus. Vou arrumar 30 moedas, pelo menos. Mas o Senhor deu chance para ele. Nós não somos adequados, mas Deus sempre nos dá uma oportunidade. E aí, eu comecei a perceber que estava travando uma batalha meio que espiritual, mas dessa vez, quem estava sendo usado era a liderança da igreja. Por quê? Quem é que tem uma motivação, uma alegria de impedir uma viagem para propagação? Não pode ser os presbíteros. É alguém por trás. Não é verdade? E outra coisa, ir para Cabo Verde, para Bissau, para Angola, isso é um assunto de quem? Isso é um assunto da obra. Por que eles estão se metendo? Eles nunca se meteram, mas dessa vez eles estavam infernizando. E aí, irmãos, um dos irmãos disse assim, bom, já que vocês não querem seguir nossa orientação, a igreja não vai subsidiar nenhum valor para essa viagem. Diótrefes, né? Falei, uau, Diótrefes. Falei mesmo. Não consigo negar a vida da alma. Não tem dinheiro, a igreja não vai ajudar. Como que a igreja não vai ajudar a propagação? Se ela foi feita para isso. Sabia disso ou não? A igreja foi gerada para dar base ao mover de Deus. Ela não tem fim em si mesma. O fim é o estabelecimento do reino. Então a igreja é a viúva que supre Elias, que é a obra. Eu percebi que Deus entrou na briga, entende, irmão? Tipo assim, deixa comigo. Eles não vão dar, eu vou dar. O homem diz não vai, Deus fala, você vai sim. Eles falam, não tem dinheiro, Deus fala, eu te dou. Aleluia, irmão. E aí eu fui para a reunião de novo, já com as passagens no bolso. Aí os irmãos disseram para mim assim, irmão, como é que está a situação? Aquela história, virou história. Aquela história de vocês 6 irem para Cabo Verde. Olha, irmão, daquela outra reunião eu falei, os irmãos disseram que a igreja não ia subsidiar, eu consegui oferta para 6 passagens. Tá aqui as 6 passagens dos 6 irmãos que vão. Encostaram a cabeça. Aí um irmão disse assim, levantou e falou assim, então, nós vamos abençoar ou vamos amaldiçoar? Eu falei, só falta essa, né? Amaldiçoar. Aí eu vou ter que virar essa mesa aqui. Se ele falar assim, Deus, nós amaldiçoamos, pum, derruba a mesa. Não, vamos abençoar então, já que não tem jeito. Aí orar, a oração cheia de vida. Senhor, leva eles. Que nada aconteça nesse voo. Nicolaída, se você provocar ele até te mata. Aí, ainda não veio o boom dessa história.
Aí ficamos contentes, né? Nós 6, a equipe, arrumando mala. Minha filha estava nessa, minha filha. Pegar o Cabo Verde, praia, já tinha contato em algumas ilhas. Belmiro nos esperando. Aí, na véspera da viagem, a agência me ligou. Agora se prepare para ouvir isso. Seu Adilson, a gente queria informar uma coisa lamentável. Não haverá voo, porque a TACV faliu. Eu falei, na nossa vez de ir, ela falou. Aí ela falou assim, é melhor falir para ir do que para voltar, né? Ela falou assim, a TACV faliu e os voos foram paralisados. Não, irmão, com a passagem, dinheiro. Aí eu lembrei da reunião, falei assim, aquilo era os Principados. Faliu a empresa de ônibus, de avião. Agora se prepare para o pior. Aquilo não estava descendo. E o peso que eu estava sentindo, sabia que não era algo normal? Aí eu liguei para o Belmiro. Falei, Belmiro, ele conhece, né, Belmiro, né? Vai na TACV e vê o que aconteceu, por que faliu e quando é que vão devolver o nosso dinheiro. Aí o Belmiro foi e de lá da agência me ligou, olha, irmão Adilson, a TACV está com voo para tudo que é lugar, Lisboa, Bissau. Eu falei, não, Belmiro, a TACV faliu. Ele, não, tá aqui, aí botou o telefone para a moça lá, para a senhora, e ela falou assim, não, nós estamos aqui trabalhando normal. Eu falei, não, mas aqui no Brasil faliu. Aí ela disse, só e aqui não... Irmão, eu fui na internet, estava lá, em nome de Jesus, não sei quem declara a falência da TACV, a linha cabo-verdiana que faz Fortaleza, praia, se fechou. Quando o Belmiro falou que não faliu, eu fui na internet para vou mandar para essa moça o que está aqui no site. TACV sofre fake de falência e fica parada por 6 horas. Aí vem informação, senhores clientes, nós estamos voando com toda a tranquilidade, tal. Teve alguma gargalhada? Teve algum barulho? Quase que nós não vamos. Porque são seres inteligentes. Ocupação, economia,